nem sempre um garimpo tá bom. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje eu vou mostrar para vocês uma compra que eu me arrependi. Estou aqui com um MacBook Air do ano 2019, um dos últimos da linha Intel e que me custou cerca de R$ 1.500. Aí vocês vão falar assim, poxa Gabriel, a galera vende esse computador por R$ 3.600, já vi de 4.000, ele te custou R$ 1.500? Nossa, você mandou bem demais no garimpo. Tá, primeiro que eu não recomendo pagar mais de 2.000 em um Mac desses hoje em dia, tá? No final eu falo mais sobre isso. Mas nesse caso eu gastei muito nessa máquina que saiu bem mais caro, né? Por isso que eu falo, nem sempre um garimpo dá bom, né? Dá tudo certinho e eu vou contar pra vocês hoje. Senta aí, pega uma pipoquinha ou uma cervejinha que o vídeo tá, ó, caprichado e os capítulos estão aqui na descrição. Bem, esse aqui é um MacBook Air do ano de 2017. Igual eu comentei, um dos últimos antes da Apple revolucionar o mercado com o chip M1, que fez a transição do x86 para A. Aliás, teve mais uma variante do Air, tá? Em 2020, que inclusive foi a primeira vez que a Apple usou um Core i3 na linha MacBook. Sim, a Apple, antes de cancelar a Intel, né? Antes de terminar com a Intel, lançou um MacBook Air i3, que por sinal é uma bosta completa. Desculpa o termo aqui, mas tem gente pedindo mais de R$3.000, né? R$3.500 em uma máquina dessas, mas é muito ruim esse Mac i3, tá? Mas voltando aqui pro que eu estou em mãos, é um Core i5 de 8ª geração, com 8 GB de RAM e 128 GB de SSD. É um computador que visualmente está em um bom estado, mas tem alguns problemas. Inclusive ele parece muito igual ao M1, já eu falo sobre isso, mas no final eu vou falar sobre isso. Mas o primeiro problema desse computador foi a bateria, que com apenas 94 ciclos já deu mensagem de manutenção necessária e só de tirar da tomada, pam, já tem aviso falando que o computador vai descarregar. E o outro problema que quando eu peguei o Mac não estava sabendo que estava desse jeito, foi o teclado. Esse Mac tem o famoso teclado Butterfly, que foi anunciado lá em 2015 pela Apple, naquele MacBook de 12 polegadas, que inclusive eu brinco que é um maré turbo, vai explodir, não é bom esse Mac, tá? É muito ruim mesmo. Mas esse teclado tem uma tecnologia, né, um mecanismo da membrana, que tem pouquíssima profundidade, tem pouquíssima travel distance, igual eu falo aqui. E se ele não tiver bem cuidado, se você não digitar com calma nele, ou até se você usar em um lugar que tem muita poeira, o mecanismo vai ficando sujo, vai acontecendo trincas e as teclas param de funcionar ou começam a dar 3, 4 cliques. Você aperta uma vez, dá 3, 4 cliques. Parece até que elas grudam no computador de tão que, sei lá, o mecanismo embaixo degrada, sabe? E eu não estava esperando isso, mas a minha unidade estava assim. Várias teclas não respondiam. O Command já nem tinha clique mais, parece que ele foi afundado com força no top case do computador. O N eu apertava uma vez, às vezes falhava, às vezes dava 2 cliques. Então, assim, não estava legal. Fui então procurar peça para esse computador, que por ter vendido pouco, diferente do MacBook Air 17 para trás, a peça dele não é muito barata não. Uma bateria que não é original custa na faixa de R$500. Beleza, inclusive muita gente fala, né? Gabriel, onde você compra bateria pro Mac? Eu compro no Mercado Livre, vejo se o vendedor é bom. Não acho bateria original Apple, tá? Desses computadores mais, a não ser que seja uns computadores mais novos, tá? Esse aqui já é considerado vintage pela Apple, então tem que confiar nessas baterias. Mas aí eu fui olhar o teclado e, meus amigos, eu quase caí pra trás. R$700 o teclado dessa máquina. E o pior, não é tão simples trocar. Esse é um dos MacBooks com a pior reparabilidade pelo iFixit. Inclusive, eles nem ensinam a trocar o teclado, porque a membrana é tão fininha que pode estragar na hora de você colocar o teclado na top case nova. Eles recomendam a troca completa da top case, né? Que é essa parte de cima, com o palm rest, com o trackpad dá para você tirar e por aí vai. Gente, eu vou gastar mais para arrumar essa máquina do que ele me custou e do que, na minha opinião, vale um computador desse. Então, para não correr riscos, eu resolvi chamar um parceiro aqui no canal, né, que é de Belo Horizonte,
porque eu liguei para ele e ele tinha uma peça exatamente dessa cor, né, uma top case exatamente dessa cor, com a bateria original e um teclado que estava em perfeito estado. Ele tinha lá de estoque antigo. Então eu prefiro 1000 vezes deixar uma bateria original novinha do que colocar essas do Mercado Livre, que são muito boas, mas se tem original, vou na original. Inclusive, enquanto o Luiz, né, o dono da MacFix BH, estava desmontando esse Mac, ele me falou que esse teclado é muito problemático e que se ainda tivesse no recall da Apple, era só levar no MyPlace da vida que eles trocavam a top case inteira. Mas, infelizmente, esse recall acabou em 2024, pessoal. Então, infelizmente, eu vou ter que pagar por esse conserto. Pra vocês verem, o teclado era tão ruim que eles fizeram um recall até o ano passado. Mas beleza, vamos trocar essa top case e deixar esse Mac novinho. Fomos rapidamente então desmontando a máquina e ao tirar a tampa de baixo, vimos que a bateria estava um pouco estufada, uma das células dela. Aí você vai falar assim, poxa Gabriel, 94 ciclos e já estava estufada? Pois é pessoal, bateria é igual quilometragem de carro. O carro pode ser muito pouco novinho, mas se não usar direito, o motor pode estar ruim. Bateria é a mesma coisa. Se esse computador, nos 6 anos de uso dele, ficou sempre ligado na tomada, usando, né, não deixou a bateria descarregar um pouco, a bateria vai perder eficiência e provavelmente vai estufar, que foi o que aconteceu. Então assim, não tem problema deixar o notebook ligado direto na tomada, beleza? Mas de tempos em tempos, pelo menos uma vez aí por mês, é bom usar a bateria, chegar lá até seus 10, 15% ali e carregar novamente. E como eu falei, esse Mac é muito chato para dar manutenção. A gente tem que desmontar ele todo, inclusive removendo a placa-mãe. Que por sinal, olha o tamanhozinho dessa placa-mãe. Nela temos o Core i5, 8 GB de RAM, inclusive o SSD. É uma placa-mãe muito compacta, o que mostrava que a Apple já estava pensando em migrar para o M1, que é uma placa-mãe também super compacta. E depois de tirar a placa-mãe, temos que desmontar a tela retina do Mac, tomando muito cuidado, porque se estragar essa tela, aí, meu amigo, o prejuízo vai dobrar de tamanho. A carcaça que vamos utilizar era de um estoque do Luiz. Ela já vem com o teclado, que estava em perfeito estado, e a bateria, que estava bem novinha. Só o Touch ID que não vem, porque todo o Touch ID desses computadores, pessoal, é vinculado com a placa-mãe. Então a gente tirou o Touch ID original do Mac e colocamos nessa top case nova, tá? Isso a gente tem que tirar quando vai desmontar. Até o trackpad a gente usou o do antigo. A única coisa é que na hora de instalar na top case nova, tem que alinhar direitinho, porque senão ele fica meio torto, não vai funcionar muito bem o clique, que tem um motorzinho vibrando. Esse Mac não tem um clique mais igual eram os antigos, ele tem um motorzinho que vibra aqui embaixo. Pronto, trackpad alinhadinho, Touch ID no lugar e as teclas bonitinhas da nova top case. Hora de montar o resto do Mac. E agora é fazer o caminho reverso que a gente fez na hora de abrir. Colocando primeiro a tela, com muito cuidado, depois colocando a placa-mãe, lembrando de parafusar com os parafusos certinhos, porque tem tamanho diferente, e se você coloca um parafuso um pouquinho mais grosso para prender a placa-mãe, você pode quebrar uma trilha de solda e aí já era. E para finalizar é colocar todos os cabos flats e os shields metálicos. Antes de fechar, ele colocou o carregador com uma plaquinha USB que funciona como um multímetro para ver se estava puxando corrente certinha, se a bateria estava carregando. E depois de tudo certinho, fechamos o Mac e ele limpou a tela, limpou o Mac inteiro usando Veja Multiuso. Inclusive, quem precisar de assistência especializada em Mac, chama o Luiz na descrição que para seguidor do canal tem desconto, beleza? Já já eu falo quanto ficou essa brincadeirinha, antes vamos terminar de mexer nesse Mac porque faltou uma coisa. Não é vídeo de garimpo sem troca de pasta térmica. E é claro que o Luiz ia fazer isso lá, só que eu pedi para eu fazer mesmo, para mostrar aqui no canal com detalhes para vocês. E desculpa, viu, Luiz, mas eu já violei a garantia do seu serviço. E olha lá que engraçado o dissipador desse Mac. Ele fica no meio do computador e o fã, que era para estar pertinho dele, fica do outro lado, sem nenhuma conexão, sem nenhum dissipador ligando a parte da CPU e a ventoinha. Isso prejudica demais a dissipação, tá? Mas beleza, tirei o pequeno dissipador que estava lá e vi até que a pasta térmica não estava muito dura assim. Ela estava boa, mas com certeza não é tão boa igual uma Snow Dog. Então eu limpei tudo com álcool isopropílico e coloquei uma pasta térmica novinha. Agora sim podemos falar sobre o Mac, mostrar como ele ficou e se vale a pena usar hoje em dia.
Ó, primeiro tem que falar que com o teclado novo, o Mac virou outro. Olha só como estava a tecla antiga, toda travada, sem travel distance nenhum, e olha como ficou a nova, funcionando perfeitamente. Mas por causa do tipo de teclado, que é esse sistema Butterfly, essas teclas continuam não tendo um travel distance tão legal, igual é um MacBook Air M1 da vida. Eu estou mostrando a diferença para vocês, dá para ver a altura da tecla e também quando você aperta, parece que não tem um feedback legal, né? Graças a Deus, em 2020, aliás, em alguns modelos já de 2019, como da linha Pro, a Apple abandonou esse mecanismo e voltou para o mecanismo tradicional, que é bem mais confortável e o principal, bem mais confiável. Mas tirando isso, a Top Keys está perfeitinha, da mesma cor da antiga, tem um detalhezinho no canto inferior direito aqui, que não atrapalha muito o uso. Pelo que eu vi, foi só esse mesmo, um machucadinho aqui também na parte de trás, que eu tô vendo até agora, inclusive, mas mais uma vez, não atrapalha em nada o uso. E essa bateria que o Luiz me passou tinha 10 ciclos, estava com a saúde perfeita. E agora, com o teclado novo, o Mac ficou 100% usável. Só que, é claro, eu recomendo tomar cuidado com sujeira e força na hora de digitar. O que eu acho interessante é que esse MacBook já usa praticamente o design do M1. Inclusive, ele é até um pouco mais leve, tá? Vocês acreditam nisso? Mas assim, temos a mesma tela de 13.3 polegadas, tela retina linda com resolução 2560 por 1600. Temos a mesma webcam do M1, só que por não ter o chip ARM, a qualidade em si não é tão boa, é uma webcam HD, né? No chip M1 do MacBook Air M1, ele faz um processamento na imagem que fica melhor, mas de resolução é a mesma coisa. Temos a mesma quantidade de portas, duas USB-C de um lado, Thunderbolt, né? E outra portinha P2 para ligar um fone aqui do lado. E ele chega a ser até um pouco mais fino na sua parte mais espessa do que um MacBook Air M1. E mesmo sendo um i5 mais capadinho, para o uso do dia a dia, uso leve, de consumir mídia, usar a internet, ele ainda é muito bom. Inclusive eu achei ele bem rapidinho rodando o macOS Sonoma. Eu estava instalando o DaVinci para rodar uns benchmarks depois, né, que eu vou fazer um vídeo só comparando com o Air M1. Estava copiando muitos arquivos, projetos e estava instalando o Chrome, instalando o Spotify, ele estava bem espertinho até. E visualmente falando, ele é igual a um M1. Mas eu não pagaria mais de R$2.000 em um computador como esse. Mas, Gabriel, por que não? Gente, primeiro ponto. É um notebook de 2019 que já não tem mais update para o macOS mais recente, que no caso do dia de hoje é o Sequoia. Sim, a Apple suporta um MacBook Air i3 de 2020, mas não suporta esse 5 de 2019. Ele morreu muito rápido. Dá até para instalar usando um patch, igual eu já ensinei aqui no canal, mas pelo meu uso aqui, vou deixar no Sonoma que ficou muito legal e para mim é mais vantajoso porque o Mac está respondendo muito bem. Se você achar ele por R$1.500 a R$2.000, é um computador de confiança de alguém que você conhece e tá com um teclado legal, se você não for exigir muito do Mac, é seu sonho ter um Mac, oportunidade, beleza. Mas se o teclado começar a falhar, corre, o prejuízo é grande. Mas não é um processador muito forte, tá? Esse é o outro ponto. Como a gente já tá no M4, a galera anunciou o M1 muito próximo do valor desse carinha aqui no mercado de usados. Sem cada dia que passa, o M1 está mais acessível. E olha, eu já vou adiantar que esse notebook toma uma surra do M1. Em tudo, bateria, performance. Nossa, performance então, ele é bem inferior. Só para vocês terem uma noção, no Geekbench, esse carinha tirou uma nota de 1.658 pontos. Um MacBook Air M1 tira mais de 8.000 pontos, ou seja, esse computador é 4 vezes pior em performance que um M1 e não custa 4 vezes menos. Se ele custasse, sei lá, 600, 700 reais, beleza, compra, 800 reais, beleza, compra, mas não é o ponto. Então deixa anunciado aí, quando a galera cansar vai baixando o preço. A regra do mercado é essa. E agora a parte mais chata desse vídeo, que é falar do prejuízo que eu tomei e quanto que me custou esse computador. Bem, a real é o seguinte, que essa máquina eu não comprei no LX. Eu comprei de um irmão de um brother meu, na verdade eu não comprei, eu troquei, eu estava anunciando uma impressora 3D por R$1.500, tá? Ele me chamou, falou que tinha esse Mac e trocamos, né? Chave na chave, vamos dizer assim, a impressora 3D dele com esse MacBook Air. Eu peguei porque era um dos últimos Intel e eu queria comparar com o M1.
Cara, eu peguei ele pra fazer esse comparativo e deixei meses guardado, né? Porque eu não tinha tempo, eu não estava com tempo pra dedicar nesse vídeo. Gente, esse vídeo, assim, vídeos de garimpo demoram dias, porque eu vejo o computador, vejo se ele tá bom, tento comprar peça, ligo pra alguém, igual ligo pro Luiz pra ver se ele tem peça, marco um dia pra ir lá gravar. Então são vídeos que dão muito trabalho. Na minha cabeça, quando eu peguei esse computador, era só a bateria que ele me falou que estava ruim e que algumas teclas estavam um pouquinho agarrando. Mas quando eu peguei ele para ver recentemente, poxa, não dava para usar o teclado. Então, foi 1.500, né, do Mac, que era o que eu estava vendendo minha impressora 3D. E o reparo, usando a top case do Luiz, que era semi-nova, mas bem legalzinha, com o teclado novinho e a bateria original, ficou em mais R$ 1.800, porque não é um reparo barato, as peças são bem caras, era uma bateria original e o risco, como vocês viram, é muito alto. É um computador muito, muito sensível. Cara, não valeu nem um pouco a pena. Esse é um computador, assim, que em relação ao M1, ele fica muito, muito atrás. Se fosse um Pro, né, um MacBook Pro de 2019 ou 2020, até que daria para pagar uns 2.800, 2.500, né? 2.800 não, uns 2.500 eu acho que eu pagaria, que é um computador com processador bem mais forte. Mas não é? Esse daqui não acho que vale a pena, ainda mais com esse teclado que é bem problemático. A real é que eu quis produzir esse vídeo para vocês, né? Foi um conteúdo mais custoso para mim, mas eu faço isso com muito carinho. Eu quero ajudar vocês a não cair em compra ruim, tá? Em cair em furada. Para quem é membro do canal, já saiu o comparativo desse notebook com o M1. Então, se você quiser virar membro, confere aqui embaixo, tá? E é isso. Nem sempre um garimpo dá certo, mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo, igual eu gostei de produzi-lo, tá? Eu não gostei do resultado, do custo dele, né? Mas eu gostei de fazer esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!